Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje na nossa devocional, nosso último dia da semana de oração pelo Brasil, pelo nosso país, nessa semana em que nós começamos então a nossa campanha de missões nacionais. Lembrando que nesse ano nosso tema é Porque Ele Me Amou. A nossa divisa está lá em 1 João 4,16. Um versículo que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e essa é a verdade do Evangelho. E nós temos então algumas ênfases. Porque ele nos amou, porque ele me amou, eu amo. Porque ele me amou, eu multiplico. Porque ele me amou, eu oro. E porque ele me amou, eu reparto. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque ele me amou, eu reparto. E eu quero ler com os irmãos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, os versículos de 7 a 14. Mateus 10, versículos de 7 a 14. Esse é o texto quando Jesus então comissionou os seus discípulos. E ele então tem uma mensagem para nós também nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. E enquanto forem, pregai dizendo: o reino do céu tem se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para a sua jornada, nem duas túnicas, nem calçados, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedeis até prosseguirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, partindo daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Amém. Quando Jesus comissionou então os seus discípulos para pregar o evangelho, para levar a mensagem do reino dos céus, para dizer que o reino dos céus havia então chegado, ele então disse para os discípulos: olha, vocês vão até as cidades, vocês vão até as casas e vocês vão então pregar o reino dos céus. E Jesus então começa dizendo: vocês receberam de graça e é de graça que vocês têm que repartir. Jesus não estava dizendo: olha, vocês vão dar para as pessoas alguma coisa de vocês, que vem de vocês. Não. Jesus disse para os discípulos: vocês já receberam e agora vocês vão repartir alguma coisa que vocês receberam. E é engraçado como Jesus diz então que os discípulos deviam viver em função daquilo com toda a simplicidade e humildade. Ele diz então para os discípulos: olha, não se preocupem em aprovisionar nem ouro, nem prata, nem nada nos vossos cintos, nem em levar comida, nem duas túnicas, nem... Vocês vão pregar e vocês vocês são dignos do alimento de vocês, mas não se preocupem, fiquem na casa das pessoas, preocupem-se apenas em levar o evangelho do reino. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite. Nós recebemos a palavra de Deus de graça e a nossa missão é repartir o evangelho do Senhor com as outras pessoas. A essência do amor de Cristo, do cristianismo, né, é o amor de Cristo. A essência daquilo que Jesus veio nos ensinar é o amor de Cristo. E amor inclui doação. Quando a gente pensa em tudo que a palavra de Deus nos ensina, a gente chega à conclusão que é possível a gente dar alguma coisa para alguém sem amar, mas é impossível a gente amar as pessoas sem dar alguma coisa para elas. E quando a gente doa então alguma coisa para as pessoas, a gente reparte aquilo que a gente já recebeu. Quando a gente doa Jesus para as pessoas, a gente reparte aquilo que a gente já recebeu. A gente compartilha aquilo que Deus nos doou primeiro.
Foi isso que Jesus então estava dizendo aqui aos discípulos. E ele então disse: olha, vocês não podem pensar no que vocês vão ganhar, porque vocês já ganharam, vocês já receberam. Vocês não podem pensar no que vocês vão ter falta, porque o que vocês possuem já foi dado para vocês. Então vocês não estão doando, vocês estão apenas repartindo aquilo que vocês já receberam. Para que nós possamos então alcançar um Brasil totalmente transformado pelo Evangelho, cada um de nós deve ter essa postura. Nós precisamos pensar em cada contexto do Brasil, sabendo que é nossa responsabilidade mudar todos eles. Como? Repartindo o que Deus já nos deu por nos amar, distribuindo o tempo que nós temos para nos dedicarmos à oração pelos nossos missionários, pelas almas perdidas sem Cristo, repartindo a visão missionária que nós recebemos, para que outros também se envolvam com o Deus que está fazendo hoje, repartindo tudo o que nós temos para fazermos discípulos aonde nós estamos e, por fim, repartindo o nosso dinheiro, sim, o nosso dinheiro mesmo, para que mais missionários sejam então enviados e para que os que estão no campo tenham o seu sustento. Nós devemos repartir, irmãos, porque nós recebemos, e nós recebemos porque Ele nos amou primeiro, nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E é essa mensagem que nós devemos levar e repartir para as pessoas. Hoje é um dia em que nós estivemos em oração pelo nosso país. Ainda estamos agora nesses momentos, vamos continuar orando. E nós nunca devemos nos esquecer desse momento de tanto sofrimento que nós atravessamos, o quanto as pessoas têm precisado de Cristo. E é nossa responsabilidade levar Jesus, repartir o amor de Deus com essas pessoas. Os nossos motivos de oração de hoje. Vamos orar para que cada povo não alcançado no Brasil seja efetivamente alcançado. Vamos orar pelo avanço da obra missionária na região do Nordeste. Nós sabemos que a região Nordeste é uma região muito pobre, uma região que tem muitas necessidades. Vamos orar pela região Nordeste. Vamos orar para que Deus use o Brasil, para que o Brasil se destaque em missões no mundo, no restante dos países. Vamos orar pelo fim da exploração sexual no nosso país, pelo fim do abuso sexual contra crianças e contra adolescentes. A gente tem visto cada vez mais casos na mídia de crianças abusadas sexualmente, estupradas, grávidas. Vamos orar pela misericórdia de Deus por essas crianças, por as crianças do nosso país. Vamos orar pelo despertamento das igrejas, para que mais igrejas sejam então implantadas. Vamos orar por mais conversões e batismos nos projetos de missões nacionais. Vamos orar para que Deus levante mais missionários brasileiros para as nações. Vamos orar pelos apoiadores de missões, para que eles sejam sustentados pelo Senhor. Vamos orar para que Deus faça de cada cristão um cumpridor da grande comissão. E vamos orar para que o nosso Pai envie mais trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos orar, nós precisamos trabalhar. Lá em 1 Coríntios 15, 58, 2 Coríntios 15, 58, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Não é vão no Senhor. O Senhor quer que nós trabalhemos em qualquer momento e em qualquer circunstância, e nós precisamos permanecer. Então, nesse instante, vamos orar por esses motivos, pelo nosso país. Vamos nos curvar em oração diante do nosso Deus, clamando pela misericórdia dele sobre o Brasil, sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, sobre os nossos missionários, sobre os nossos pastores, sobre as nossas igrejas. Vamos orar em especial também por aquelas pessoas que estão com Covid, que precisam das nossas orações. Vamos orar pelas famílias enlutadas. E vamos orar também pelos irmãos da nossa igreja que estão com dificuldades, que estão precisando das nossas orações,
que nesse momento tem atravessado dificuldades, né, de toda a natureza. Irmã Cristiane está fazendo aniversário hoje. Vamos orar pela vida dela e do seu filho, que também faz aniversário hoje na mesma data que ela. Vamos clamar a misericórdia de Deus sobre a vida da irmã Cristiane. Irmão José Ailton também pede oração pela sua vida. Vamos orar para que Deus esteja abençoando o seu trabalho. Ele viaja muito. Vamos orar para que Deus esteja protegendo a vida dele, abençoando o irmão José Ailton. Também vamos orar pela família da irmã Maria de Fátima, que ela sempre tem pedido oração pela sua família. Vamos orar também pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, para que Deus continue olhando e abençoando nesse momento em que nós às vezes não podemos dar assistência direta a essas famílias que não fazem parte da igreja, mas vamos orar para que a graça de Deus continue sustentando a nossa igreja, as pessoas que congregam ali naquele lugar, para que Deus continue nos despertando e nos ajudando. Vamos orar ao Senhor nesse instante, colocando todas as nossas dificuldades, os nossos problemas na presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, Pai de glória, Pai de misericórdia, o Senhor que é o Deus de toda consolação. Ó Deus, o Senhor que é santo, poderoso, o Senhor que é grande, o Senhor que é infinitamente bom, o Senhor que é um Deus perfeito, em que não há mudança, em quem não há sombra de variação. Senhor, nós estamos agora aqui diante do Senhor, na Tua presença, porque nós somos dependentes do Senhor, porque nós precisamos da Tua misericórdia. Senhor, nós queremos te agradecer pelo Teu amor. Queremos te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou, ó Deus, quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Nós estávamos, ó Deus, distantes e separados do Senhor. E aí o Senhor nos deu o que o Senhor tinha de mais precioso. O Senhor nos deu o seu Filho Jesus e Ele morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. E o Senhor então nos alcançou com tão grande salvação. E, ó Deus, hoje nós temos acesso direto ao Senhor. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor para te clamar. Ó Deus, olha por nós, olha pelo nosso país, tem misericórdia da nossa nação. Ó Deus, nós estamos, ó Deus, aqui para clamar diante do Senhor pelo nosso povo, para clamar diante do Senhor pela evangelização do Brasil. Ó Deus, o nosso povo precisa do Senhor. Ó Deus, o Nordeste precisa do Senhor, o Centro-Oeste precisa do Senhor, o Sudeste precisa do Senhor, o Norte precisa do Senhor, o Sul precisa do Senhor, a Amazônia precisa do Senhor. Ó Deus, os governantes precisam do Senhor, aquelas pessoas que são ricas precisam do Senhor, aquelas pessoas que passam fome precisam do Senhor. Ó Deus, o povo brasileiro precisa do Senhor, porque o povo brasileiro precisa ser transformado pelo Teu Evangelho. E nós sabemos que essa é a nossa responsabilidade como igreja aqui nesse lugar. Então move os nossos corações para orar por missões, para fazer missões, para contribuir com missões. Ó Deus, nós precisamos, ó Deus, ver o nosso país e a nossa pátria transformada. Nós precisamos ver o nosso povo rendido aos Teus pés e esse é o nosso clamor nesse dia. Ó Deus, nós temos sofrido, ó Deus, nós temos sofrido com a violência, nós temos sofrido com a corrupção, nós temos sofrido porque nossas crianças têm sido, ó Deus, violentadas, nós temos sofrido porque os nossos jovens têm se perdido para as drogas, nós temos sofrido porque as pessoas estão sendo presas, ó Deus, e estão sendo, ó Deus, destruídas dentro das cadeias. Nós temos sofrido porque o nosso país tem se afundado e se acabado no pecado. E nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor é a salvação para esse povo, porque só Jesus transforma. E nós temos essa verdade, nós conhecemos essa verdade. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, nós pedimos que o Senhor nos capacite a anunciar o
teu evangelho. Ó Deus, que nós não possamos nos calar, mas que nós possamos bradar em alta voz que só Jesus transforma. Que esse seja o nosso objetivo, transformar o nosso país. Senhor, não nos deixa ser omissos com essa verdade, tem misericórdia de nós. Ó Deus, move os nossos corações, abençoa os nossos missionários, aonde eles estiverem nesse instante, ó Deus. Dá a eles saúde física, dá a eles saúde espiritual, emocional, dá a eles sustento. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso país. Muda o coração dos nossos governantes, faz uma obra, ó Deus, do nosso país. Tem misericórdia das pessoas que estão enfermas nesse instante. Tem misericórdia, ó Deus, das pessoas que estão sendo afetadas por essa pandemia, daquelas que estão padecendo em leitos de hospital, em leitos de UTI, ou até nas suas casas. Ó Deus, vem, ó Deus, com a tua unção sobre essas pessoas. As famílias que estão enlutadas, sofrendo a perda dos seus entes queridos. Ó Deus, restaura o coração dessas famílias. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia da tua igreja no Brasil, ó Deus. Desperta a tua igreja, a começar da nossa igreja, a começar, ó Deus, de cada um que faz parte da nossa igreja. Desperta, aviva espiritualmente, ó Deus, que não sejam dias de esfriamento espiritual, não sejam dias, ó Deus, onde o teu povo se envolva com as coisas deste mundo, mas que sejam dias de esclarecimento, que sejam dias em que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos enxergar, ó Deus, a proximidade da tua vinda e a nossa responsabilidade para com a tua obra. Tem misericórdia de nós como teus servos, tem misericórdia de nós como teu povo. Ó Deus, nós te clamamos, ó Deus, nós te pedimos por cada família da nossa igreja, nós te pedimos por aquelas famílias que têm, ó Deus, colocado e apresentado diante do Senhor seus familiares e amigos não crentes. Ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, por quem ela tem orado com tanta insistência há tanto tempo, ó Deus, que o Senhor olhe para os seus familiares e que o Senhor converta aqueles corações ao Senhor. Abençoa as suas filhas, abençoa o seu genro, abençoa o seu neto, abençoa o seu irmão. Ó Deus, toca naqueles corações, quebranta, faz uma obra de salvação naquela família. Também a família do irmão Tim, por quem ele tem orado. A família da irmã Helenita. Ó Deus, os pais das nossas crianças, os nossos adolescentes. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia dos esposos das nossas irmãs. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa igreja. Aquelas pessoas que às vezes têm frequentado os nossos cultos, mas que ainda não têm tido um encontro verdadeiro com o Senhor, esteja tocando nesses corações. Dá a eles a oportunidade, ó Deus, de aceitar verdadeiramente o Senhor como Salvador das suas vidas. Ó Deus, que seja um tempo de comprometimento, que seja um tempo de restauração, que nós possamos entender que precisamos, ó Deus, nos encher com o teu Espírito Santo e que precisamos nos motivar a seguir em frente, a fazer a tua obra. Ó Deus, nós oramos por avivamento espiritual no nosso meio. Nós oramos para que o teu Santo Espírito, ó Deus, acenda cada coração. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo ali naquele lugar. Ó Deus, nós te pedimos também por aqueles que estão enfermos, pelos irmãos idosos, ó Deus, que têm sido tão afetados por esse momento. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, ó Deus. Que o Senhor esteja com cada um. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a saúde daqueles que se sentem frágeis emocionalmente, ó Deus. Daqueles que se sentem tristes e angustiados. E que o Senhor esteja restaurando cada coração. Te pedimos também por aqueles que estão enfrentando dificuldades no seu trabalho, no seu sustento. Te pedimos por aqueles, ó Deus, e que estão enfrentando outras dificuldades que nós não sabemos. E por cada um que coloca nesse instante a sua vida diante do Senhor. Te pedimos pelo irmão Lincoln, pelo irmão José Ailton, ó Deus, que apresentaram as suas vidas diante do Senhor, pela irmã Cristiane, que o Senhor esteja abençoando cada um e que nesse instante o teu Santo Espírito, ó Deus, atenda cada pedido dos teus servos. Nesse instante também, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor,
Ó Deus, aquelas pessoas que têm nos acompanhado, que têm nos assistido e que diariamente estão diante do Senhor pedindo as tuas bênçãos sobre as suas vidas. Abençoa a família da irmã Albiana, a família do irmão Feliciano, a sua saúde, ó Deus. Abençoa a família da Sueli, a família da Cidinha, a família da Miriam. Ó Deus, abençoa cada um, tem misericórdia. Senhor, nesse instante nós te pedimos que o Senhor venha estar perdoando os nossos pecados, que o Senhor venha estar limpando os nossos corações e colocando dentro de nós o desejo sincero, ó Deus, de buscar a tua face, ó Deus, de nos converter dos nossos maus caminhos, de aprender a viver uma vida reta e digna diante do Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos faz servos do Senhor, dispostos a fazer sempre a tua vontade. Ó Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós exaltamos o Senhor, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus santo, justo e perfeito, e nós fazemos isso no nome poderoso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, que Ele abençoe você e a sua família. Amanhã nós estaremos aqui novamente nesse horário, às 20 horas. Nós temos também devocional às 6 horas da manhã. Continue orando conosco, continue participando das nossas programações online, continue orando pelo Brasil, por missões. Esse mês é o mês de missões nacionais. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de conhecer, proclamar.